Olá, melhorandos e melhorandas! Aqui é o Vitor Pelite falando. Aqui na Melhorando Investimentos, trabalhamos com investimentos de curto, médio e longo prazos, de modo a trazer maior liberdade financeira para as pessoas. Então vamos lá? No vídeo de hoje, irei falar sobre quando devemos escolher CDBs e quando devemos escolher LCIs e LCAs, que são investimentos isentos de imposto de renda. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou de venda. Para facilitar como calcular, irei mostrar uma planilha que criei. O link está aqui na descrição para que possam baixar e fazer um bom uso dela. Indo agora para o exemplo, nos pré-fixados, escolhi um exemplo de CDB pagando 10% ao ano e taxa de LCI ou LCA pagando 9% ao ano, enquanto que a alíquota de imposto de renda considerei de 15%, pois é a alíquota para investimentos de renda fixa com prazos maiores do que 2 anos. Existem duas formas de fazer esse cálculo. A primeira é a partir da taxa líquida do CDB, que basicamente descontamos o imposto de renda da taxa bruta do CDB para que ele possa ser comparado ao LCI e LCA, que já é isento de imposto de renda. Nesse primeiro exemplo, podemos ver que a taxa líquida do CDB, que é já descontada de imposto de renda, deu 8,5% ao ano, que é menor do que a taxa do LCI e LCA, ou seja, o CDB, nesse caso, não compensa. Na segunda forma de fazer o cálculo, basicamente acrescentamos os 15% de alíquota de imposto de renda à taxa do LCI e LCA, de forma a obter a taxa ajustada do LCI e LCA, que nesse caso deu 10,59%, que é maior do que a taxa do CDB. Dessa forma, o LCI e LCA compensa nesse caso. Vejam que se mudarmos a taxa do CDB para 11% ao ano e mantermos a do LCI e LCA, o efeito se torna inverso. Logo, a taxa líquida do CDB passa a ser de 9,35%, que é maior do que a taxa do LCI e LCA, ou seja, o CDB passa a compensar e o LCI e LCA não compensa mais. Falando agora dos pós-fixados, peguei apenas o percentual de rendimento do CDI que o investimento paga, pois não importa qual o valor em si do CDI para fazer esse cálculo. Para fazer esse cálculo, fiz as duas mesmas metodologias, uma descontando o imposto de renda do CDB para compará-lo aos títulos isentos e uma acrescentando o imposto de renda aos títulos isentos LCI e LCA para poder comparar ao CDB. Nesse exemplo, coloquei a taxa de CDB pagando 105% do CDI e a taxa do LCI e LCA pagando 92% do CDI. Vejam que a taxa líquida do CDB, já descontando o imposto de renda, é de 89,25%, que é menor do que os 92% dos rendimentos isentos do LCI e LCA. Logo, o CDB não compensa nesse caso. Pelo segundo método, aumentando o imposto de renda no LCI e LCA, vemos que a taxa ajustada ficou em 108,2%, que é maior do que os 105% do CDB. Logo, o LCI e LCA compensa nesse caso. Se alterarmos a taxa do CDB para 110% do CDI e mantivermos a taxa do LCI e LCA, vemos que nesse caso se inverte o resultado, onde a taxa líquida do CDB passa de 93% do CDI, que é maior do que os 92% do CDI que o LCI e LCA paga. Ou seja, o CDB passaria a compensar. Nesse exemplo dos investimentos indexados na inflação, a fórmula muda um pouco, como vocês podem ver, mas eu coloquei ela escrita aqui para que vocês possam verificar toda a metodologia feita. Nesse exemplo, considerei o IPCA de 12 meses de 5%, a taxa fixa do CDB de 5%, a taxa fixa do LCI e LCA de 4% e imposto de renda dos mesmos 15%. E aqui a diferença é que existe a taxa total, que é o IPCA mais a taxa fixa. Porém, devido à forma como é feito esse cálculo, que não é uma soma, é uma multiplicação, não é 5 mais 5 que vai dar 10. Na verdade, o IPCA mais a taxa fixa, nesse caso, dá 10,25% ao ano. E
os 5 do IPCA mais os 4 do LCI e LCA não dá 9, dá 9,20% ao ano. Nesse exemplo, a taxa líquida do CDB é de 8,7% ao ano, que é menor do que a taxa total do LCI e LCA, de 9,2%. Logo, o CDB não compensa. Da mesma forma, a taxa ajustada do LCI e LCA é de 10,82% ao ano, que é maior do que a taxa total do CDB, que é 10,2%. Logo, o LCI e LCA, nesse caso, compensa. Se alterarmos a taxa fixa do CDB para 6% ao ano, agora a taxa líquida do CDB passa a ser de 9,6%, o que é maior do que a taxa total do LCI e LCA de 9,2%. Ou seja, o CDB passa então a valer mais a pena do que os títulos isentos de imposto de renda. É muito importante se atentar em comparar taxas de investimentos com o mesmo período de vencimento ou muito semelhantes, pois é muito comum que investimentos com períodos maiores de vencimento costumem pagar taxas maiores também, fazendo com que a sua comparação seja mais adequada. Caso vá comparar investimentos com vencimento menor que 2 anos, é importante se atentar que a alíquota de imposto de renda será diferente. Eu coloquei aqui as alíquotas para diferentes prazos de investimento para facilitar para vocês. Nesse vídeo, não abordei a questão do risco de crédito, que é o mesmo que o risco de calote, pois tanto CDBs, LCIs, LCAs são garantidos pela FGC, dessa forma amenizando esse risco. Porém, caso vá investir valores maiores de R$250 mil em títulos do mesmo banco, que é o limite de garantia da FGC, é importante verificar a solidez e a segurança daquela instituição. Lembrando, títulos de renda fixa com taxas menores costumam estar relacionados com bancos com maior solidez financeira e menor risco de crédito, ou seja, menor risco de calote. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com as pessoas que já investem ou que querem investir em títulos de renda fixa. Até o próximo vídeo e muito obrigado!